professor, primeiramente parabéns pela vitória. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa partida contra a equipe do Nação, hoje à noite aqui na Nival Costa, e também sobre o resultado do jogo 1-0 para o Hercílio Luz, que deixa o time numa situação bem encaminhada pela classificação à próxima fase. Boa noite a todos. Um jogo muito difícil, nós sabíamos, né? O Nação, desde o campeonato estadual, uma equipe que não pontuou como desempenho. O estadual ele teve um campeonato em termos de desempenho bom, jogou a maioria dos jogos de nível de igual para igual, até melhor, e pontuou pouco, e na Copa vem acontecendo a mesma coisa. Nós tínhamos assistido os 3 jogos, né? É uma equipe entrosada, porque é uma mescla aí do Caravaggio, de vários jogadores do Santa Catarina também, né? Como o Pedrinho, que fez o primeiro jogo hoje. Então é uma equipe que joga o jogo, né? Joga o jogo, deixa jogar. Nós tivemos um pouco de dificuldade no início do jogo, nós não encaixamos a marcação, o adversário teve mais posse. Conforme foi passando o jogo, a gente foi se encaixando e terminamos melhor com algumas boas chances. No meu ver, o segundo tempo foi supremo, poderíamos ter feito um placar elástico. Talvez se nós conseguíssemos fazer o gol antes, nós poderíamos ter as transições que nós tivemos na parte final do jogo e ampliar. Mas é difícil, uma Copa, o campeonato é difícil, né? Estamos contentes com os resultados, 10 pontos em 12, próximo de um primeiro objetivo, mas nós sabemos ainda que temos 3 jogos, primeiro lá contra o Marcílio, que vai ser um jogo difícil, e a gente tem que continuar com pés no chão, trabalhando, evoluindo, para que a gente possa conseguir lá na frente, em novembro, nosso objetivo final. Até no começo da semana, professor, eu falei sobre o Geninho, a gente teve a conversa aqui na quinta-feira sobre o sistema defensivo, até fiquei com medo, porque quando a gente fala de algo que está dando certo, geralmente acontece alguma coisa diversa, mas não, né? O Hercílio mais uma vez passa em branco no sistema defensivo sem sofrer gols. Queria que você falasse sobre a importância disso e que você tem conversado com os atletas ao longo da semana para manter essa boa sequência sem gols tomados. Hoje o Matheus fez 2 ou 3 defesas no jogo, como foi os outros jogos, nós sofremos pouco, né? O Geninho é um cara que vem num momento muito bom e jogou hoje até no sacrifício. Ontem ele nem treinou, teve um mal-estar, né, de quinta para sexta. A gente monitorou ele até o final da manhã hoje para ver se ele teria condições, mas conseguiu suportar bem o jogo. Eu falo para eles que eu vejo o futebol muito um campeonato de equilíbrio, né? Se você tem um bom sistema defensivo, você consegue consequentemente ter as oportunidades de vencer os jogos. Então nós estamos muito contentes, né? Os últimos jogos aí, se eu não me engano, 6 jogos sem tomar gols, e 6, 7 jogos, não me engano. 2 gols nos últimos 11 jogos. Então isso aí faz com que o ataque nosso tenha confiança. Saber que você fazendo um gol, a chance de você vencer ela vai ser grande. Mas é trabalhar agora claro que nós vamos ter um tempo menor para o jogo do Marcílio. Então é recuperar, trabalhar em cima do que o Marcílio vem apresentando, que para mim hoje é a equipe, entre aspas, aí, que favorita, né, pelos 2 títulos. Então vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que ir lá muito concentrado para tentar trazer pontos de Itajaí. Professor, eu queria que você falasse também sobre o posicionamento do Alisson hoje na partida. A gente viu ele teve pelo menos 2, 3 chances de quase fazer gol, ajudando no ataque, às vezes fazendo muito mais que o Caio Mancha, que é a função dele de centroavante. Queria que você falasse qual foi a orientação para o Alisson durante essa partida, porque a gente não via esse posicionamento dele em outros jogos, foi algo um pouco incomum, mas com certeza foi trabalhado ao longo da semana. A verdade é assim, nós jogamos com 2 médios, né? O meia, o Vitinho, mas o Alisson também tem essa característica de chegar na frente com mais força, o Vitinho com mais qualidade técnica. A gente tem cobrado bastante, então é evolução, né? Você vai evoluindo nos treinos, aí você num jogo faz um pouco menos, aí conforme você vai treinando e os jogadores vão objetivando isso, as coisas vão acontecendo. E em relação ao Mancha, o Mancha acaba abrindo espaços para a chegada tanto do Alisson hoje, que cabeceou 2 ou 3 bolas, o próprio Vitinho teve 2 ou 3 chances, porque todo adversário se preocupa com um jogador do nível do Caio Mancha, como se preocupa com um jogador do nível do Alex Henrique, do Popó. Então eles às vezes puxam essa marcação, os zagueiros vão se preocupar com esse atacante, que é o referência, é o cara que faz o gol, e aí começa a abrir espaço para os outros jogadores. Então é uma situação que nós temos trabalhado bastante desde a nossa intertemporada e vem acontecendo com mais frequência, como foi também no jogo do Figueirense, tanto com o Alisson, mas principalmente com o Vitinho, e hoje a gente conseguiu o Alisson, e foi uma pena ele por todas as oportunidades que ele pisou na área não fazer o gol, mas eu tenho certeza que ele vai sair na hora certa.
Eu queria que você também falasse sobre algo que a gente observou ao longo da transmissão, que o Ercílio Luz teve muito mais oportunidades em cruzamentos do que na criação com a bola de pé em pé. Queria que você falasse também sobre isso. O cruzamento é criação. Se a bola chega do lado, você cria, né? Você trabalha para abrir o adversário, para o adversário fechar o centro e você ter o jogo pelos lados. Nós temos um lateral muito rápido pelo lado direito, nós temos um lateral muito construtor pelo lado esquerdo, nós temos extremos que nós trouxemos, né, mais o Richard, para ter esse jogo de 1 contra 1. Então o futebol é assim, às vezes você fecha o centro para abrir o lado, e aí o adversário ele começa a querer marcar os lados, tanto é que o Nação trocou os 2 laterais porque ele estava sofrendo muito pelos lados, e aí começa a abrir o jogo pelo centro. Então são situações que ocorrem dentro do jogo, mas você chegar no último terço e fazer os cruzamentos, você conseguiu construir. Então, ao invés de você construir por dentro, você acaba construindo por fora. Então você vai tendo as variáveis dentro do jogo e a gente está bem contente com o que eles vêm apresentando. E a importância do gol em bola parada, professor. O Geninho falou sobre isso na entrevista pós-jogo, o Geninho que marca o primeiro gol dele com a camisa do Ercílio Luz, capitão e tudo mais. Queria que você falasse sobre a importância, porque é algo que é treinado, né, ao longo da semana. O Geninho ajudando no ataque, queria que você falasse também sobre isso. A bola parada faz parte. Nós tivemos chance com a bola em jogo e não acabou concretizando, né? Nós tínhamos feito o gol de rebote de lateral, que é uma bola parada treinada. Nós fizemos o gol lá contra o Figueirense de cruzamento, hoje nós fizemos de bola parada. Essas situações, e aí a gente vai trabalhando durante a semana outras variáveis, porque a gente sabe que todo mundo se estuda. Então o próximo adversário ele vai ver os nossos pontos fortes e aí a gente tem que trabalhar essas variáveis para que a gente possa fazer gol. Mas a bola parada hoje é estatística, 50% pelo menos dos gols em todos os jogos ela sai dessa situação, gol de falta, escanteio, gol lateral. Então é uma situação que a gente trabalha e nós temos um time alto, né? Naquele momento nós tínhamos 2 centroavantes, mais os 2 zagueiros, mais o Matheus que é alto, mais o Lucas. Então é uma situação que a gente trabalha bastante e que temos na história aí times vencedores que tiveram muito êxito nesse fundamento. Professor, e o banco mais uma vez fazendo diferença, né? Assim como foi no jogo contra o Figueirense, o Matheus Henrique fez o gol, hoje ele participou. Já está pedindo passagem, será o Matheus Henrique no time titular? É muito difícil você falar isso, porque às vezes ele entra jogando e faz o serviço, na hora que o jogo está mais equilibrado, e entra um outro jogador e faz o gol, como foi o Romarinho no primeiro jogo, né? Então, quando você monta um elenco homogêneo, o objetivo é esse. Independente do nome que entre, o que vai estar de fora e entrar é uma boa opção, uma baita opção. Como eu falei hoje na palestra, talvez seja um dos grupos que eu montei aí de nível nosso, assim, de Ercílio, o próprio Bar que eu passei, outros clubes, mais homogêneo, que tem 2 jogadores por posição, né? É claro que nós tivemos algumas perdas aí que você não controla, como foi o Jonathan, como foi o André, como foi o Caleb essa semana, teve entorse de tornozelo, mas a gente trabalha para isso. E é difícil você falar, o Matheus está pedindo passagem, talvez ele entre jogando, faça os 60, 70 minutos bem dele e no Romarinho ficar de fora e faça o gol, ou vice-versa, né? Como é que eu posso falar do Richard, que durante o jogo que ele está aí os seus 60 minutos, 70, ele faz muito bem. E é o que eu falo para eles, jogador que acha, principalmente de meio para frente, que são a maioria das trocas. Se ele ficar preocupado em jogar 90 minutos, ele não vai jogar comigo, daqui a pouco ele vai sair. Então eu quero que ele faça aí 60, 70 bem feito, em alta intensidade, porque nós temos certeza que quem entrar vai fazer os 30, 40, 25 minutos muito bom. Você citou o Caleb, né, jogador que ainda não teve a oportunidade de estrear com a camisa do Ercílio Luz, mas hoje a gente teve a estreia do Vinícius Popó. Queria que você falasse sobre essa movimentação dele nos primeiros minutos com a camisa do Ercílio. É um jogador que pode trabalhar tanto de 9 como de segundo atacante, como foi o final do jogo. Nós trabalhamos bastante essa semana na segunda equipe, ele e o Alex, porque é uma situação que nós vamos usar durante o campeonato e são 2 jogadores que buscam o jogo e tem um ataque ao espaço muito forte, né? E 2 jogadores que pressionam muito, então você não fica desguarnecido mesmo com os 2 atacantes, entre aspas, de referência. Então é um jogador que está se conhecendo o grupo, né? O grupo está conhecendo ele, tem umas características particulares, jogador de movimentação que ataca muito o espaço do campo. Então eu tenho certeza que com o passar dos tempos, do treinamento, eles conhecendo mais os companheiros, não só ele como o Alex e o Mancha, difícil ter uma equipe no nível hoje de estadual, aí, de interior, né? de times emergentes, medianos dentro do estado, com 3 atacantes desse nível. Agora Marcílio Dias, Concorde, Joinville, 3 jogos para pelo menos, na sua conta que você nos trouxe no Central do Esporte, fazer mais 2 pontos.
2-9. Queria que você falasse sobre essa sequência agora do campeonato. 3 jogos também muito difíceis, né? Teoricamente agora nós vamos pegar as equipes, né? O Concórdia hoje vice-líder, o Marcílio terceiro colocado e o Joinville quinto com um jogo a menos, né? Então equipes de camisa, de peso, acostumados com a divisão, o Marcílio campeão no ano passado, bicampeão, o Concórdia vice-campeão, né? O Joinville investimento alto. Mas esses jogos eles são bons, porque você acaba dividindo a responsabilidade, como foi o jogo do Figueirense. O Figueirense tinha a responsabilidade de vencer, fomos lá, fizemos um jogo equilibrado e vencemos, tivemos chance como os Figueirense. Então, jogos difíceis. Vamos pensar no Marcílio, que é daqui a 4 dias, porque depois você tem 10 dias para o Concórdia em casa, e depois mais uma semana e, se Deus quiser, nós conseguirmos aí, como você falou, 2, 3 pontos e a nossa classificação, depois nós vamos ter mais 2 semanas para preparar para o quadrangular, mas ainda não temos o objetivo alcançado primeiro, vamos ter que trabalhar muito para conseguir pontuar lá contra o Marcílio. Para a gente fechar, acho que vale um agradecimento para o torcedor, né? Que a gente falou na quinta-feira, futebol resultado, 482 contra a equipe do Barra, hoje aumentou um pouco mais, tivemos mais 600 torcedores, acho que aumenta gradativamente, né? Então vale o agradecimento para o torcedor. E mais importante, o torcedor jogando junto, né? A gente entende às vezes o torcedor a chateação, mas a gente vê que a confiança do torcedor na equipe, a cada dia ela melhora, né? Como eu falei, não é só do jogo da estreia contra o Barra, mas no jogo do Cianorte aqui, no último jogo que nós tínhamos chance, eles apoiaram, aplaudiram mesmo para a não classificação. E assim, eu falo por mim, e o grupo entendeu, claro que alguns chegaram e outros estão. Quando eu vim para cá eu tinha o objetivo de colocar o Hercílio numa competição nacional. Nós esperávamos que seria a Série D, a Série C, porque o Hercílio não teria D, teríamos que subir. Infelizmente não conseguimos. Mas nós vamos trabalhar muito para, quem sabe, conquistar esse título, para que o Hercílio tenha esse calendário, um título, né, importantíssimo, e além disso um calendário forte. Mas o torcedor está junto, eu espero que o próximo jogo seja mais torcedores juntos.